Federal de Psicologia. E eu sou psicólogo, eu não vim aqui falar como pastor. Eu sou psicólogo de formação. E isso aqui é muito importante, deputados. O modelo científico trabalha com a observação. Aí manda baixar o som. Aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Por favor, por favor. Nem eu vou dizer para você a altura que você fala. Brincadeira, E ó, Por favor, senhor deputado, presidente. Senhor presidente. e outra. Silêncio. Por favor. Senhor presidente. Por favor. O senhor. Olha aqui. Eu não, favor. eu não quero. Por favor, por favor. Eu tô com a palavra, por favor, deputado. por favor. A palavra é minha. Por favor. A palavra é minha. Um minuto. Eu fiquei surpreso com a presença das pessoas nessa audiência, dessa audiência tão numerosa. Eu não vejo essa disposição quando se trata, por exemplo, das audiências que tratamos aqui de enfrentamento do trabalho escravo, do trabalho de criança e adolescente. Eu não vejo essa disposição das pessoas quando a gente está tratando da exploração sexual de crianças e adolescentes, quando tratamos o direito das pessoas com deficiências. Curioso que essas pessoas lotem essa audiência para tratar desse tema, né? Primeiro, já é um cristianismo bem seletivo, que se fica bastante solidário para umas questões e para outras não. Eu acho isso bastante interessante. Eu procurei na plataforma Lattes do CNPq, que reúne, né, os currículos dos cientistas do país, as pessoas que têm uma produção científica, publicação. Eu procurei o currículo do pastor Silas Malafaia e procurei o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei na plataforma Lattes. Gente, por favor. E aí eu me pergunto sobre os critérios de seleção das pessoas que vêm falar de um tema relevante para a comunidade científica da psicologia, né? Fico me perguntando qual é o propósito de convidar, ainda que psicólogo, um pastor, que não tem produção científica, mas não retiro o meu questionamento, porque se está em jogo aqui derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é uma entidade que reúne diversos órgãos num fórum de discussão científica, eu acho que esse critério minimamente deveria ser observado. Mas ele foi observado, o presidente do Conselho está aqui. Ok, eu falei das outras duas pessoas. PDC. Aliás, mas é importante lembrar que esse PDC é proposto por um deputado que é delegado da Polícia Federal e pastor evangélico. E eu me pergunto, que interesse pode ter um delegado da Polícia Federal e pastor evangélico, desculpa, na Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Militar, enfim, um delegado. Eu me pergunto qual pode ser o interesse de um delegado e pastor evangélico em sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Que interesse direto pode ter? E em nome de que interesses essa pessoa está propondo esse PDC? Além disso, esse PDC fere o princípio da laicidade do Estado. Ainda que se diga, nós vivemos num Estado que é laico, mas não é ateu. Não estou discutindo se o Estado é laico ou é ateu. O princípio da laicidade diz que o Estado não tem paixão religiosa. E visto que o autor desse PDC é pastor evangélico e responde aos interesses da sua igreja, assim como a dois membros dessa mesa, por favor, eu estou falando, visto que essas pessoas respondem a esses interesses, portanto, o Estado não pode se dirigir por paixão religiosa e aprovar esse PDC. Me espanta, por exemplo, a compreensão rasteira, mas é rasteira mesmo, das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Eu fiquei envergonhado de pessoas com essa pobreza intelectual e de informação prestar serviços psicológicos a pessoas com sofrimento psíquico. E aqui tem que ficar claro que em nenhum momento a resolução do Conselho proíbe a pessoa com sofrimento psíquico de procurar um terapeuta. A resolução não proíbe. O que a resolução proíbe é que nenhum profissional da psicologia pode reorientar sexualmente o paciente. Se o paciente sofre de algo chamado, na psicologia, de egodistonia, uma dissintonia do ego com o desejo, o fim do sofrimento tem que vir pela egosintonia, em colocar o ego em sintonia com o desejo, e não reforçar a egodistonia por meio de terapias e proselitismos religiosos de todo tipo. Esse é um ponto. É preciso que a gente se pergunte... fundamental, já vou concluir. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que os homossexuais experimentam, numa cultura heteronormativa, construída há 3.000 anos, por que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho. E não reforçar a vergonha, mesmo com casamentos aparentes e felicidade aparente.
construída e sustentada por um discurso religioso. Isso é que é fundamental. Então, esse PDC, além de inconstitucional, ele tem um problema ético. Ele tem um problema ético, ele fere a laicidade. Por fim, já para concluir, eu quero deixar claro que não adianta proselitismos, não adianta teatro e voz alta, não adianta as estatísticas falsas, o falso cientificismo, os PhDs de Aracre apresentado aqui. Eu sou homossexual, assumido, nunca fui abusado, meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim, sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa, represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpem. É uma pena que a Jandira Fegali e Jean Willis não estão aqui. Jean Willis falou de trabalho científico, favor, ele aqui deu opinião de terapia, de conceitos terapêuticos de psicólogo. Eu quero saber qual é a formação dele para ele vir aqui falar. É uma piada, uma brincadeira, mas vamos lá.